Namas- Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cham Padadivananata Yoginam Pataye Namaha. Glória a Naradeva e glória a Narayana, o Senhor de Badadivana e diretor de todos os yogis. Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadibhya Siddhibhyo Gurabhya Cham Namo Namaha. Om. 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 Hrim. Hrim. Man. Namaha. Saudações ao bendito Guru Mitradeva, de divina refulgência, e aos grandes siddhas e mestres. Ahamasmiya Paradanam Alayo Akinchano Agatihi, Tuemevo Paya Bhutomi Baba. Estamos aqui com faltas, com muita pouca percepção e necessitados. Sejais tu sempre o remédio para nós. Dai-nos a compreensão e que possamos ser, que esse encontro possa ser iluminado como sempre foi, como todos os demais, e que possamos ampliar a nossa compreensão sobre essa maravilhosa literatura e vivência do Gita. Muito obrigado. Namastê. Rubens, boa noite. Você tem a palavra, você pode começar então a fazer o estudo, por gentileza? Com as explanações. Bom, boa noite a todos, né? Eu fico feliz de poder... Caiu duas pessoas, Vanildo, a Rita e o Fanã, mas eu vou seguir aqui, tá? Isso. Tá bom. Então, eu fico feliz da gente estar aqui fazendo esse estudo mais uma vez, né? E... Bom, hoje a gente está iniciando uma nova sessão. Karma Shatikam, né? E o primeiro capítulo dessa sessão é o Pranayama Dharma Gita, o capítulo que nós vamos ver hoje. Então, Karma Shatikam, ou seja, a sessão sobre a prática. Karma é prática. A sessão sobre a prática, né? Se a gente olhar no capítulo que nós terminamos, o último verso, na página anterior, né? O verso 26 já dizia assim: ó Partha, o aspirante exercitado em Abhyasa Yoga, sem distração mental e meditando em mim, alcança o divino e supremo Purusha. Então, exercitado em Abhyasa Yoga. E aí a gente olha a nota de rodapé desse último verso do último capítulo da semana passada, e está escrito lá, Abhyasa Yoga 15, né? Karma Shatikam. Ou seja, que essa sessão sobre karma é o que nós chamamos de Abhyasa Yoga, ou seja, da prática do yoga. O que é a prática do yoga? Que é esse karma, ou seja, eu gosto de entender, às vezes, também pensar em karma, por isso que eu associo com o pranayama, uma ideia de meditação na ação. Eu vou ler o capítulo para ver como essa ideia é desenvolvida de prática, né? Então, perguntou Arjuna, ó Krishna, em verdade a mente é inquieta, agitada, poderosa e obstinada. Seu domínio me parece tão difícil como sujeitar o vento. Qual é
ó Krishna, o destino do aspirante, que apesar do seu intenso fervor, ou seja, que apesar da sua charadá, ainda não é um adepto, como resultado da sua distração mental durante a prática do yoga. E por isso não tem conseguido a maestria no yoga, né? Então, essa é a questão que orienta esse capítulo, não? Ou seja, apesar do intenso fervor, eu ainda não alcancei o yoga, né? Em função da minha distração mental. Então, o que acontece com essa classe de aspirante, né? O bem-aventurado Senhor respondeu: ó tu de justo poder, a mente é inconstante e, sem dúvida, difícil de controlar. Não obstante, ela pode ser dominada pela prática, por abhyasa, né? Que é, ou seja, abhyasa é uma palavra que significa literalmente, prática, disciplina, hábito. Então, a mente, ela é inconstante, mas ela pode ser dominada por abhyasa, pela prática do yoga. Pela prática do yoga, ó Kaunteya. Kaunteya, ou seja, filho de Kunti, quer dizer, ó Arjuna, que é o filho de Kunti. E através de Vairagya. Eu lembro que no passado, e muitos assim, colegas, até lá do nosso grupo, em Sergipe, às vezes a gente dizia Vairagya, não, é Vairagya. Se a gente lembrar, por exemplo, quando eu digo a palavra Gita, eu podia ler Gita, mas é Gita. Até porque esse G, assim, no sânscrito não existe. Então é Vairagya, né? Vairagya. Isso, que é essa ideia da gente estar livre de todos os desejos mundanos, de ser equânime, né? Então, através desse desapaixonamento nas relações sociais e pessoais, como em todas as ações, né? Para o Muni, ou seja, para o sábio, na senda do yoga, é declarado que a prática é seu meio. E para o Yoga Ruda, Ruda quer dizer exatamente isso, que o que alcançou, o que realizou. Então, Yoga Ruda, aquele que alcançou o yoga, aquele que realizou o yoga. Então, para o Yoga Ruda, aquele é redundante até, ele diz, já realizado, a tranquilidade é seu apoio. Que o yogi permaneça em um lugar solitário, com a mente sempre dirigida ao Atma, só, absorto no Uno, com mente disciplinada, desapaixonado, sem apego às possessões. A única restrição que eu faria até aqui, né, é com essa palavra que, inclusive, é muito polêmica, é um verso muito polêmico, esse verso quinto, porque diz que o yogi permaneça em um lugar solitário. Isso é muito, assim, se a gente for pensar,
contraditório com a própria condição do Senhor Krishna e de Arjuna, né, que estão no campo de batalha, ou que vivem na cidade, ou que estão, na verdade, envolvidos com uma série de coisas. Então, não estão num lugar solitário, né? Talvez ficasse melhor se a tradução contemplasse a palavra que o yogi permaneça em solidão, não num lugar solitário. Ou seja, que tem um certo momento que eu preciso assim de um pouco de solidão, mas não necessariamente que a ideia de lugar solitário me remete àquela ideia antiga daqueles monges que se afastavam do mundo e iam para as cavernas. E o sânscrito, quando eu vou olhar no sânscrito, deixa eu ver aqui, seria o verso 10º do 6º capítulo. Vou pegar uma outra tradução. Vou pegar esse aqui, que a gente está vendo do Feuerstein, né? Então, o yogin deve jungir continuamente a si mesmo, estabelecido no isolamento, solitário, com a mente e em si mesmo controlado, livre da esperança e da cobiça. Então, de fato, eu não preciso enfatizar que o lugar tem que ser solitário. Não é essa acho que é a minha única observação aqui. Depois, em um lugar limpo, que ele situe firme seu assento, nem muito alto, nem demasiado baixo, e estenda sobre ele um tecido, e aqui a tradução está coberta de lã, né? Mas é um tecido, que a gente diz, pode traduzir do sânscrito. Aí diz uma pele de veado, mas na verdade é uma pele de um animal selvagem. Pode ser entendido também como de veado, mas não é isso. E uma esteira tecida com ervas sagradas, né? Ou seja, a erva puxa. Na verdade, é porque é assim que você preparava um lugar macio, um assento, né? Você punha aquela espécie de gramínea, colocava uma pele e sobre a pele um tecido. Então você criava um assento confortável. Na verdade, não é que tem que ser com essa pele de veado, com essa pele. E está buscando um lugar que favorecesse a nossa prática, né, de meditação. Assim que eu vejo esse verso. Então, ali convenientemente sentado, com o pensamento e as funções dos sentidos controlados, com a mente centrada no uno, que o aspirante execute a prática yógica para a purificação da mente, mantendo reto e imóvel o corpo, o pescoço e a cabeça uniformemente alinhados, sem distração mental, fixando a vista na raiz do nariz entre as sobrancelhas, sem olhar ao seu redor, com os olhos fechados, com tranquilidade, sem nenhum temor, em permanente castidade, com a mente quieta, absorto em mim e em meditação, o aspirante aspire chegar a mim. Ó Arjuna, a prática do yoga, por certo, não é para o glutão ou para o que jejua em excesso, nem para o que dorme em excesso, nem para o que vela em demasia. Para aquele cujo alimento, recreação e maneira de conduta física, como também os hábitos do sono e vigília,
são semelhantes ao de um yukta, a prática do yoga se torna prazenteira. É considerado um yukta, ou seja, um santo, aquele que está unificado, unido, né? É considerado um yukta, o aspirante que, com a mente bem disciplinada, centrada no Atma, está desapegado de toda a paixão. E aqui, no comentário de cima, né, eu estava parando um pouco porque esse é o único verso, já que esse capítulo é sobre Pranayama, esse é o único verso que é associado com Puraka. A gente sabe, né? Claro, Pranayama tem Puraka, Kumaka e Rechaka. Né? E Puraka é associada à inspiração do prana, do alento vital, mas com aquela compreensão do artigo de Sri Janardana, né? Que é o artigo, o pranayama, porque não se trata de pranayama no sentido corriqueiro da palavra, como controle da respiração, mas como essa relação com o prana, que quando eu inspiro, me conecto com o prana, eu inspiro a Brahma Shakti. E esse é o único verso que ele associa com Puraka. Né? É considerado um yukta, o aspirante que, com a mente bem disciplinada, centrada no Atma, está desapegado de toda paixão. E agora ele vai começar aqueles versos que ele associa com a ideia de Kumbhaka, ou seja, eu vou reter essa ideia, que é um pouco a ideia da unidade, né? Ou seja, quando eu estou aqui no verso 12, quando eu digo que eu estou centrado no Atma, ou seja, eu estou inspirando essa compreensão, né? Eu estou inspirando a Brahma Shakti, essa compreensão de que eu sou um com o Atma, e eu preciso cultivar isso, eu preciso reter isso em mim. Então, como a chama de uma vela em um lugar protegido dos ventos, arde sem bruxulear, tal é o símile da firmeza mental na prática iógica executada pelo aspirante bem disciplinado no yoga. Nesse estado, a mente, controlada pela prática do yoga, alcança a tranquilidade através da quietude mental, contemplando o Atma, ele se regozija. Deste modo, ele, o aspirante, realiza o supremo êxtase, compreensível pelo entendimento, porém mais além dos sentidos. Mesmo habitando neles, ele não declina na disciplina iógica. Conseguido esse estado, ele julga que nenhuma outra aquisição pode superá-lo, e estabelecido nele, não é perturbado nem pelo sofrimento intenso, nem pelo prazer. Ou seja, eu retenho, por isso que é Kumbhaka, eu retenho, né, essa Shakti,
essa capacidade, esse estado, essa compreensão. É considerado iógico aquele estado ou disciplina que desliga o associante, o aspirante, da associação com a dor e o prazer. Tal yoga deve ser praticado com a firme convicção e a mente imperturbável ante o desalento. Até aqui eu não tenho muitas observações, as minhas observações vão vir mais na parte final do capítulo, né? Mas aqui só lembrando que eu estava olhando esse verso e a palavra prazer também não aparece no sânscrito. Aparece a palavra dor, né? Então, só para checar isso, no verso 23 do capítulo 6, eu vou ler o verso em sânscrito, só para a gente ler uma vez no curso, nós nunca fizemos isso aqui, né? Então, seria assim. Eu não sei ler como um estudioso, de fato, né? A minha leitura é um pouco igual quando a gente está aprendendo a ler no primário mesmo. O meu sânscrito não é suficiente para ler como os swamis, como os grandes religiosos, ou como os grandes acadêmicos. Mas eu consigo, eu vou ler assim só um pouquinho, porque dá para entender as palavras. Né? Tam vidyad durka samyoga vigyogam yoga sangnyatam sa nishkayena yoktavyo yogo nirvina chetasa. Ou seja, Vidyat Durga Samyoga Vyogam. A expressão que interessa para a gente é essa aqui, ó. Durga Samyoga Vyogam. Por quê? Porque é a palavra Durga que a gente associa com a ideia de dor. E o seu par, né, que é Sukha, não aparece. Embora o tradutor tivesse incluído aqui, porque é óbvio, eu estou falando dos pares e opostos. Então, essa palavra pode aparecer, mas não está no sânscrito. Não é mencionado no verso. Então, aqui, na verdade, esse estado iógico, ele é essa disciplina que desliga o aspirante da associação com a dor. É o que está dito no verso. E vamos ver a tradução do Feinstein, de novo, né? Isso deve ele conhecer como aquilo que é denominado yoga, a desunião, ou a desassociação, ou a desunião da união com o sofrimento. Ele não pôs nem a dor, ele pôs o sofrimento. Esse yoga deve ser praticado com determinação e sem espírito de desalento. Então, agora ele vai começar, segundo essa classificação misteriosíssima. Eu não acho que esse capítulo, nessa parte, que fale sobre os 3 componentes do pranayama, que sejam simples, eu acho que eu até passei rápido, porque essa parte ela é um pouco misteriosa para mim, enigmática. A gente continua indo a ela, voltando a ela, mas é claro que não está claro que aqui tem os 3 componentes do pranayama. Né? E agora ele vai falar do terceiro, então, que é rechaka, né? Ou seja, quando eu expiro, quando eu retorno, quando eu devolvo, quando eu interajo com a multiplicidade, né? Então, aqui diz o verso 18. O aspirante ao yoga, purificado de toda mancha,
sempre dirigindo sua mente por meio do yoga, facilmente alcança o profundo êxtase do contato brâmico. Então, quando eu inspiro, se eu inspiro a Brahma Shakti, porque eu estou me conectando com o Atma, se eu retenho essa ideia, quando eu expiro, eu dou início a esse processo de purificação do meu próprio ser. Né? O próprio exercício de respirar com essa compreensão, né? Eu atraio essa Brahma Shakti, eu comungo com essa Brahma Shakti, eu retenho em meu coração. Então, quando eu expiro, eu estou me purificando. Né? Ele purificado de toda mancha, dirigindo sua mente por meio do yoga, facilmente alcança o profundo êxtase. E agora vem um verso que para mim é importantíssimo. Eu sempre marco esse verso quando olho esse capítulo, que é esse verso 19. Né? É considerado unificado, é considerado um santo, porque yukta vem da raiz verbal yud. É a mesma que dá a palavra yoga. Então, yukta quer dizer aquele que juntou, que uniu, que unificou. Ou seja, aquele que se integrou, que é o santo, o iniciado. Né? Então, é considerado yukta aquele aspirante que, dotado de entendimento e discrição, atuando perfeitamente durante o alinhamento dos veículos, vitorioso sobre os sentidos, reconhece Brahman como compenetrando tudo, seja um pedaço de argila, em uma pedra ou no ouro. Está aqui exatamente essa ideia. Né? Isso, reconhecer Brahman significa inspirar Brahma Shakti. Quando eu inspiro a Brahma Shakti, quer dizer que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo essa inspiração com esse sentimento do Bhavana, né, de que Brahman está presente em todas as coisas, né, em todos os mundos. Então, quando eu inspiro isso, eu inspiro esse sentimento que me faz perceber que a vida, essa vida nesse sentido do transcendental, esse princípio que anima tudo, que é o espírito, ele está presente, inclusive naquilo que nós consideramos sem vida, inanimado, né? Um pedaço de argila, uma pedra ou no ouro. Isso aqui seria o oitavo verso desse capítulo 6, que, por interessante que pareça, olha só, esse capítulo que nós estamos estudando, ele é basicamente na outra Gita, correspondente ao capítulo 6. E o nome do capítulo 6 da outra Gita, olha que interessante, é o yoga da meditação, por exemplo. Né? Então, tudo isso que eu estou entendendo como meditação, aqui nós estamos associando ao pranayama, mas com essa ideia do pranayama, não como exercício respiratório, mas como essa forma de atrair a Brahma Shakti, que me conecta ao Atma e faz com que eu perceba, com que eu experimente, né, essa compreensão de que tudo no universo é permeado pelo Atma. Então, ó Partha, nem agora nem nunca a prática do yoga atrairá ao aspirante o menor mal. Uma vez nessa bem-aventurada senda, ele jamais vacilará. Né? O aspirante que fracassou na senda, havendo alcançado as elevadas regiões dos virtuosos, onde morou por longo tempo,
renascerá entre aqueles de iógica austeridade e glória. Na verdade, a palavra fracassou é um pouco forte. Eu vejo como outros tradutores, né? Quer dizer, o aspirante que não alcançou a realização, aquele que ainda não chegou à realização, aquele que ainda está no caminho. Quando ele já trilha essa trilha gloriosa, ele retorna naquelas famílias que possibilitam a ele o desenvolvimento da sua trajetória espiritual, né? Então ele renascerá entre aqueles de iógica austeridade e glória. Ou seja, eu tô no caminho, mas eu não alcancei ainda a realização. Então eu retorno, mas retorno numa família que me possibilita o meu crescimento, né? Que é o que diz no 22. Ou então ele nascerá numa linhagem dos iogues dotados de divina visão. Porém, tal abençoado nascimento é muito difícil de obter aqui. Ali, ó Kurunandana, ele recupera a sua antiga inteligência, estabelecendo contato com o plano iógico, Buddhi. Depois disso, ele novamente se esforçará para alcançar melhor êxito na senda. E ainda que a sua prática seja imperfeita, ele será impelido, por virtude dos seus passados esforços, e ainda que sua prática seja imperfeita, ele será impelido por virtude dos seus passados esforços. Aspirando ao êxito no yoga, ele passa mais além do plano acásico ou Shabda Brahman. Isto é, ele entra no Bindu Mandalam. Né? De novo, esse Bindu Mandalam, esse isto é, não aparece no texto original, só uma lembrança. Então, o último verso, antes de a gente abrir para a discussão, o aspirante ao yoga, contudo, lutando através de grande esforço, corrigido de toda fraqueza e debilidade, passando por muitos nascimentos, e quando aperfeiçoado por meio das iniciações conferidas pelos Shudacharyas, consequentemente ele alcança a suprema meta, né? Então, eu vou ler outra vez. O aspirante ao yoga, contudo, lutando através de grande esforço, corrigido de toda fraqueza e debilidade, passando por muitos nascimentos, e quando aperfeiçoado por meio de iniciações, estas conferidas pelos Shudacharyas, consequentemente alcança a suprema meta. Esse verso 45, esse verso 25, corresponde ao 45 do capítulo 6, e ele, a primeira parte dele eu acho tranquila, só essa parte final, que diz, né, aperfeiçoado por meio das iniciações, conferidas pelos Shudacharyas. Isso não está no texto. Isso é a interpretação do Vasudeva, para falar da nossa doutrina, chamada de Sudacharya. Aqui no texto original, se eu fosse olhar o verso 47, diz assim: dentre todos os yoguins, além disso, aquele que me adora com o Shaladá. Oh, desculpa, eu estou lendo o verso errado aqui. É o 45 que nós estamos lendo. É no verso 25, então seria o 45 aqui. Desculpa. Aqui diz assim: mas o yoguin, empenhando-se com esforço, purificado da culpa, aperfeiçoado no decorrer de muitos nascimentos, segue então o supremo caminho. Só isso. Até o final. Ou seja,
É como se dissesse aqui no nosso. O aspirante ao yoga, contudo, lutando através de grandes esforços, corrigido de toda fraqueza ou debilidade, passando por muitos nascimentos, consequentemente, alcança a meta. Essa parte aqui intermediária, né? E quando aperfeiçoado por meio das iniciações conferidas pelos Shudacharyas, isso não aparece no texto da Bhagavad Gita. No texto em sânscrito, nem na nossa. Só aparece na tradução. Né? Então, o último verso, que é o verso que resume o capítulo, diz assim: entre todos os aspirantes ao yoga, considero como um perfeito yukta, como um perfeito discípulo, como um perfeito santo, aquele diz, inspirado com fervor puro, me adora com a mente fixa em mim. Eu vou resumir um pouco, eu diria assim esse verso, na minha tradução. Entre todos os aspirantes ao yoga, considero como um perfeito yukta aquele que, com Sheladá, me adora, com a mente fixa em mim. Porque tudo isso que ele coloca aqui, inspirado com fervor puro, isso é a tradução da palavra Sheladá. Ou seja, de novo, essa palavrinha que tem uma importância muito grande, ela perde essa importância na medida que ela é traduzida e ela desaparece da literatura técnica assim mais comum. Ela fica escondida em alguns textos, acessível só assim aos mais estudiosos, aos instrutores da instituição, né? Mas na verdade continua dito com todas as letras a centralidade de Sharadá, né? Aqui, entre todos os aspirantes ao yoga, considero como um perfeito yukta aquele que, com Sharadá, me adora com a mente fixa em mim. Essa é a perfeição da adoração, com Sharadá, com esse fervor puro, né? Que esse capítulo, eu peço assim um pouco compreensão de todos, né? Porque o Vanildo disse, inclusive, para ele, que era o capítulo que mais encantava a ele. Né? E eu tinha para mim essa coisa só assim, para mim o capítulo, você vê que eu tenho uma certa dificuldade de interpretar esse capítulo. Né? Começa pelo título dele, que o Vanildo lembrou bem, que é Pranayama, e a gente não vê, na verdade, o Pranayama discutido nesse sentido convencional, que parece que é um chamado para uma reflexão para o Pranayama num outro sentido. Em qual sentido? Quem é que prepara a gente para compreender esse capítulo, aqui estruturado dessa forma, o Hansa Yogi? É o artigo de Sri Janardana, o Pranayama, né? Porque o que vai dizer lá, com todas as letras, né? Que Pranayama não é exercício respiratório, mas é um modo de eu me relacionar com a Brahma Shakti, né? Inspirando essa energia, retendo essa energia e depois me depurando dessa energia. Então, eu já tinha feito assim, de uma outra maneira, sem querer fugir do tema, eu vou gastar só uns 3 minutinhos para comentar a minha compreensão desse capítulo, né? que passa por aquele mantra que nós fazemos na prática da saúde, né? Eu sempre menciono. Para mim, é aquele mantra que lança luz sobre esse capítulo. É aquele mantra que diz, né? Om
Hamsa Soham, Yog Svalim, Rim Swaha. Ou Hamsa Soham. Tem várias traduções, mas uma quase que eu posso dizer literal. Om, eu sou isto, né? O Hansa Soham, né? Quer dizer, Hansa, Han quer dizer o eu sou, o eu sou, o eu sou isto, que é o eu sou, Soham. Então, Om Hansa Soham, Yog Svalim, Yog Svalim, Ishvara, seria o masculino. Svalim, que é o feminino. A rainha do yoga. Om Hansa Soham, Yoga Svalim. Por isso que é Sri Yoga Devi. Yoga Svalim, Sri Yoga Devi. Om Hansa Soham, Yoga Svalim. Rim Swaha, saudações a Sri Yoga Devi. Por quê? Porque eu estou com essa compreensão de que Hamsa é esse mantra, é esse pranayama que me revela que eu sou um com o Atman. Né? Hansa é... O que é Hansa? É a onomatopeia do processo de respiração. Quando eu faço... Ou seja, a minha própria respiração natural, ela é como se fosse um mantra natural da respiração. Se eu faço com essa compreensão de que quando eu estou respirando a energia divina e me unificando com Brahman, com o Atman, então é por isso que depois eu faço e eu exclamo, Om Hansa Soham, Yoga Swalim Rim Swaha. Eu me dei conta que pela minha própria respiração, se eu respiro com essa consciência, com essa atenção, eu fico o tempo todo vivendo no tempo presente. Então é isso que a gente chama de atenção plena e de mindfulness, ou no budismo, de meditação de andando, né? Ou seja, quando você está andando, mas você está com um estado de consciência que você está totalmente com atenção plena, focado e captando tudo no seu entorno, todos os seus sentidos estão totalmente ligados na compreensão da natureza, a tal ponto de você interpretar aquele verso, que no começo pode ser sem sentido para a gente, que é a minha relação com Puraka Kumbhaka Reshaka, que diz, eu vejo o Atman mesmo numa pedra. Né? Se eu estou nesse estado, que a minha respiração... Aliás, esse é um modo que eu uso até como estratégia. Eu tenho, às vezes, essa estratégia e eu já vi que funciona como minha prática pessoal. Eu já cheguei, por exemplo, eu vou dar uma palestra num ambiente que é novo e hostil para mim. Eu não conheço ninguém. Aí eu chego na palestra, assim você chega, a pessoa te dá a palavra, você olha, e está aquele burburinho, aquela coisa toda descontrolada, está tudo meio assim desconectado, você também está um pouco ainda perdido, também desconectado, a gente não vive a prática desse pranayama o dia todo. Aí eu começo a entrar no espírito desse capítulo. Agora que eu vou entrar, eu estava lendo o capítulo, como a gente sempre faz. Agora eu vou falar sobre o que ele o que ele me entrega, o que ele me passa, que é esse exercício que eu vou relatar agora. Né? Eu entrei na audiência, estou sentindo isso. A primeira coisa que eu faço, eu vou acalmar minha respiração, eu começo a centrar, ter essa ideia, né? Esse ponto aqui entre as sobrancelhas, né? Quando eu respiro a Brahma Shakti, né? É exatamente aqui, né?
que vai acontecer o hino a Durga. Quando a gente faz o hino a Durga, né, que o hino a Durga tem a ver com isso. Né? Ou seja, o hino a Durga que Arjuna faz no início, Arjuna está com medo. Ele está com medo. Ele vai entoar o hino a Durga, lá no início da Gita. E o hino a Durga é isso, ele vai começar a fazer respirar de um jeito que vai começar a mexer com os seus nadis, com os canais da Kundalini, com a via de ida e Pingala, né? Quando você começa com essa respiração, com essa consciência, atraindo a Brahma Shakti, quando atrai a Brahma Shakti, né? Ela atrai por esse ponto aqui. Então, eu não preciso pensar em tudo isso. Mas quando eu chego na minha audiência, eu simplesmente paro e começo a respirar e começo a me tranquilizar, existe um movimento estranho de ressonância, que a gente chama. Né? E você observa que, aos poucos, aquele ambiente vai se harmonizando. Então, você observa as pessoas, aos poucos, se aquietando. E mesmo aquelas que não se aquietam, como você entrou nesse regime de respirar, onde você se sente conectado com a Brahma Shakti, você sente no teu peito Shraddha começando a arder, o fogo do Atma começando a se irradiar, e aquilo se inflamando, você sente isso nesse processo de inspirar, de Puraka, né? A Brahma Shakti, de reter essa Brahma Shakti em você e de devolver para o ambiente a tua própria purificação do processo e se preparar, você percebe que a audiência vai se acalmando. E aí, quando você respira e você começa a falar, você percebe que aí, de fato, você está executando o Shuddha Pranayama, que é o Hansa. Né? Esse é o Shuddha Pranayama. Hansa, ele é um pranayama, porque é uma respiração, e é um mantra também. Porque eu estou dizendo Hansa, Hansa é um pequeno mantra. Então, quando eu faço isso, eu estou entendendo que é assim que eu tenho que andar na vida, em tudo. Por quê? Porque se eu estou com essa compreensão na vida, o senhor Eurípides sempre traz esse exemplo, que ele está tão focado no trabalho na natureza, porque a gente começou aqui a sessão, a gente chamou de karma, eu chamei de prática, né? Mas uma outra palavra bonita para essa sessão é a sessão do trabalho também, entendido com essa compreensão de que trabalho nesse sentido é como se define o yoga. Ou seja, yoga, diz Sri Janardana, é maestria sobre todas as ações, maestria nas ações. Então, sempre que eu estou buscando agir, se eu estou meditando na ação, isso é que é karma shatika. Quando eu faço de toda a minha atividade uma meditação. E eu começo a fazer de toda a minha atividade uma meditação quando eu faço da minha própria respiração um ato de comunhão com a divindade. Né? Eu sei que esse tema é complicadíssimo e eu também não sei falar melhor disso do que dessa maneira. É assim que eu compreendo. Eu entendo que isso tem mil outras leituras. Agora, nós já vimos tanta coisa juntos, né, que eu sinto que nós estamos em pé de igualdade. Então, quem quisesse comentar esses versos, esse capítulo, também fazendo como mencionei, comentando com as outras guitas, está no mesmo pé que eu para fazer esse estudo. Né? O próprio Vanildo tinha dito que tinha algumas chaves que esse capítulo interessava muito a ele, agradava muito. Então, para não me alongar demais, e reconhecendo que é um capítulo assim
estranho, porque ele abre essa sessão importantíssima sobre a ação, né? Sobre a ação, sobre a prática, sobre a meditação na ação, já que tudo que é ação é motivo de meditação. Porque é na ação que eu treino a minha meditação, para que depois... E é isso que é o pranayama. Então, os budistas têm isso que eles chamam de meditação andando. E lá aquele monge vietnamita, ele simplesmente caminhava com as pessoas, contemplando a natureza, e aquele estado de contemplação que ele estava, ia se irradiando para os outros. Para a gente, isso é um pouco mais intenso até. Não é só numa caminhada. A gente faz isso, de fato, quando eu estou envolvido em tudo na vida, em qualquer ato. No ato da cozinha, de preparar o alimento, no ato de arar a terra. Se eu estiver sempre nesse estado, e esse estado começa a cultivar de fato por aí, com a absorção da Brahma Shakti, que, aliás, é como nós começamos a Shuddha Dhyana. Né? Você tem que estar imerso, a meditação pede para que a gente fique imerso nesse, como uma esponja, absorvendo a Brahma Shakti, Srivaja ia dizer, né? Ou seja, respirando por todos os poros essa energia, executando puraka, retendo essa energia, e depois devolvendo para o mundo. Eu não sei, assim, eu sei que esse tema é complicadíssimo, eu sei que ele é pesado, e se eu dei sono, eu sei que pode causar dar sono também nas pessoas, né? Ou pela falta de inspiração, de entusiasmo. Eu peço compreensão a todos, porque o tema é complexo também, assim, para tratar. Então, pronto, né? Da minha parte, eu passo a palavra. A gente pode discutir eventualmente verso a verso, mas eu acho mais interessante dar a palavra para todos. Rubens, obrigado. Obrigado pela... Não deu sono não, Rubens. Foi muito legal. Eu achei muito interessante, né? O que me atrai nesse verso, aliás, nesse capítulo, é, é o fato de que, assim, ele dá uma baita de uma dica justamente de como você pode, assim, essa conturbação, essa inquietação que o Arjuna tem, é uma inquietação que é de todo mundo, não é só do Arjuna, né? Quer dizer, ele representa, inclusive, a própria humanidade. Mas isso é uma coisa que eu sinto, assim, muito, muito no meu dia a dia, e cada vez eu percebo mais isso em mim. Às vezes as coisas estão meio conturbadas, e como é que eu faço para acalmar isso, né? E eu percebo que talvez a atenção na respiração, como um primeiro ponto, né? Como um primeiro ponto, e obviamente pranayama não é só o controle da respiração, conforme está naquele artigo de Shri Janada, né? Se não me engano, ele divide em três partes, eu acho que é Prakriti, Atmiya e Shuddha, se não me engano, pranayamas, né? Então ele dá, um é para o corpo, outro é para o espírito, e o outro é um universal, que é a qual ele se dedica mais, que é o mais específico desse ponto aqui. Então, fica uma coisa tão lógica para mim, isso não significa que seja fácil, mas que é lógico. Se está conturbado, se está tudo fora do lugar, tudo de alguma forma desajustada, ir-se para dentro com a respiração, com essa consciência que você está trazendo, prana e pranayama, através do pranayama, trazendo essa Shakti com consciência, e ela trabalhando em você o corpo inteiro, e você exalando esse charadá, é um lugar muito legal para você estar e acalmar toda essa conturbação. Então, nesse aspecto é que eu achei que ele é muito legal. E você foi falando, eu fui pegando uma ponta aqui, outra ponta ali,
E essa conclusão é que eu entendo como sendo assim, fantástica para mim. Porque vamos supor, a preocupação não, a perturbação eu já tenho, já é natural minha, de alguma forma, e acho que de muitas pessoas também. Então, como que eu paro isso, né? Então, é a dica. Uma vez eu fiz um curso de... Acho que eu até comentei com você, Rubens. Eu fiz um curso de eletrônica. O meu colegial foi de eletrônica, mas não sei nem trocar uma lâmpada hoje. Eu fui por outro lado, né? E lá, um dia, um professor chegou e falou assim, olha, ele foi dar uma aula substituta lá e falou assim, olha, se um dia você estiver levando um choque no chuveiro, eu já comentei isso com você, né? Você está levando um choque no chuveiro, a primeira coisa que você tem que fazer é pular, porque você não faz o circuito, né, que leva o choque. O problema é você lembrar disso. O problema é você lembrar dessa história. É mais ou menos aqui. Eu acho que a Juna tem a preocupação, como é que eu faço para acalmar isso? Acalmar isso com o pranayama, ou com as técnicas do pranayama, ou com a percepção, ou com a consciência do pranayama. Então, assim, nem sempre você faz isso conscientemente, mas aqui tem a técnica, aqui tem a solução da pergunta, e que é uma pergunta absolutamente linda, uma pergunta assim que é universal. Todo mundo tem essas questões. Todo mundo tem essas questões, né? Então, é esse que me atrai. Então, se você concentrar-se conscientemente na respiração e na percepção de todo esse prana, ele trabalha em você e você devolve o charadá, que é esse que sai do coração, não tem por onde escapar. A tendência é que você acalme tudo isso, que você equalize, e os problemas vão estar do tamanho que eles são. Não do tamanho que você imagina, ou não do tamanho que você vê que eles são, mas eles serão do tamanho que eles são. Eles nunca vão deixar de existir, mas eles estarão aí, né? É isso que me encanta nesse capítulo especial. É uma pergunta. Como que eu faço para acalmar essa perturbação? Olha, sente-se, respire, põe atenção na ponta do nariz, ponha toda a sua atenção do mundo nisso, no momento presente, em toda essa história, percebendo que quando você entra, quando você inspira, você está trazendo essa Brahma Shakti. Ela vai agir em você com a mente quieta, com toda essa estruturação, e depois você devolve isso do coração. E pense em mim o tempo inteiro, como é o último capítulo. Poxa vida, aí tá... É lindo, eu acho lindo, não sei vocês, mas eu acho isso fora de série. Eu gostaria que alguém mais pudesse comentar, eu acho que a Néia poderia nos dar uma força, por favor, Néia. Você tem algo a comentar ou algo a acrescentar? Olá, tudo bom? Eu fiquei pensando em outro sentido também, né? Fiquei pensando nesse movimento nosso, enquanto na matéria, né? E o movimento do universo, né? Então, quando a gente inspira e expira, esse movimento é um movimento físico, né? Porque, na verdade, isso eu preciso para sobreviver. Então, é um movimento natural. Inspiro, expiro e tal. E quando eu paro para reter, porque quando você inspira, você retém cheio, depois você expira e retém vazio, né? E essa seria a... Fala. Desculpa, né, só uma observação. No Shuddha Pranayama, a gente inspira e retém. Depois expira sem intervalo e inspira de novo. Retém vazio é a prática do pranayama que é criticado no Shuddha Dharma. Tem algumas razões para isso, mas eu não saberia dizer todas, teria que saber dos instrutores e tudo mais. Mas o retém vazio tem uma relação com a ideia de morte, com algumas práticas desse vazio que não é o que nós cultivamos. Todos os pranayamas que eu conheço da nossa disciplina, que Sirvajana ensinou para nós, geralmente eles são no tempo 1, 4, 1. Ou pode ser, como é o caso do Hansa, 1, 0, 1. Mas dificilmente ia ser
nesse quarto estágio, ou seja, você faz 1, 4, 1, 4, retém 4 no vazio também. Por que não? Quando o contrário, terminou de expirar e imediatamente inspira. Isso da parte do exercício, do pranayama, né? Agora, nesse capítulo que está dando aqui, a ideia de reter é para reter aquilo que a gente absorveu do conceito, do prana, né? Que é o que o Vanilo estava colocando. Então, agora, a ideia de reter em vazio, de fato, está presente em todos os... Eles me relaxam muito, porque eles são da fisioterapia. Por exemplo, eu estou com alguns problemas de saúde agora, e eu faço esse exercício e aprendo com a minha fisioterapeuta, que aprendeu com professores de yoga, especialista nos Prakrita Pranayama, que o Vanildo citou. Retém vazio, geralmente são pranayamas da classe Prakrita. Tem a ver com a saúde do corpo material. E no Shuddha Pranayama, que são esses que ele está mencionando aqui, eles têm a ver com a realização espiritual. Então, a gente não fala no retém vazio no Shuddha Dharma. Certo. Então, assim, é que eu fiz uma referência, porque como eu fiz Hatha Yoga há muito tempo, e essa prática existe no Hatha Yoga, você reter no vazio, né? Aliás, tem aquele exercício matutino, né, que você suga, né, e faz o exercício dos órgãos. Mas, assim, nesse raciocínio, só para eu poder fechar meu raciocínio, né? Então, eu pensei no sentido assim também. Eu não havia pensado na forma como vocês colocaram, né, de reter esse conhecimento, essa Shakti, mas o que me veio foi esse movimento, né, o movimento da vida material, né, o inspirar e o expirar, que é o natural, né, e um outro movimento, que é o movimento da conexão, né, que é essa retenção, né, mesmo que eu não faça retenção no vazio, mas essa retenção seria o momento da minha conexão. Porque enquanto eu estou aqui, às vezes, inspirando e expirando, às vezes até rápido, quer dizer, na ansiedade, né? E mesmo que eu inspire e expire com muita tranquilidade, mas somente inspirar e expirar, isso não vai resolver, se eu não fizer essa conexão da retenção, né? Então, esse movimento de reter, ele me remete a essa conexão que vai fazer com que eu tenha essa consciência de que sou unidade, né? Que sou centelha divina, e que vai, como diz o Vanildo, o segredo, a chave aí, a dica, né? Que é o momento que a mente vai fazer essa conexão aí. Né? É isso que me vem, assim, né? Que essa retenção o interruptor, né, da conexão. Obrigado, né? Rita, boa noite. Prazer imenso ter você aqui, muito grande mesmo, muito bacana. Gostaria que você pudesse falar algo sobre o que você percebeu, o que você entende sobre o que nós falamos. Obrigada, Vanilda. Estou adorando também aprender, né? Já aprendi com vocês três sobre esse capítulo. Na verdade, apesar de ser exercício do pranayama, da respiração, enquanto meditação, centramento, eu gosto de ver o Gita como modo de vida. Então, à medida que foi sendo falado pelo Rubens e por vocês, eu fui aqui sublinhando o que me chama a atenção. O que me chama a atenção nesse capítulo é um convite para você viver em unidade. E todas as vezes que você estiver desalinhado na vida, fora dos seus sentidos, agindo de forma egoísta, por exemplo, sendo um competidor, né? Como um animal que está lá à procura do alimento, se precisar, tira da boca do outro, né? Para poder comer primeiro. É um desalinhamento de sentidos. Então, a cada movimento que eu me percebo fora, eu sou convidada
a prestar mais atenção à minha meditação, a me alinhar, não necessariamente sentada, como o Rubens falou, né? Nesse assento e tal. Mas, assim, durante o meu dia, várias vezes, eu me alinho, eu busco uma respiração consciente e procuro ver o que está agindo em mim. É essa Shakti divina ou é o meu lado mais animal? Então, assim, para mim, Gita é isso. É um modo de viver e o convite é a meditação diária, para que a gente possa, aos pouquinhos, né, se alinhando e se aperfeiçoando no ensinamento. Para mim é isso. Obrigada. Você entende agora porque eu falei que era um prazer que você estivesse aqui? É um desafio, né? Meditar é um desafio. Viver é maior ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Fanã? Oi, Ivanildo. Oi, tudo bem? Eu vou deixar sem a câmera, Sim, porque na hora que eu abro a câmera parece que cai. Vamos ver aqui. Eu vou tentar de novo. beleza. Nem Ah, abre. Bom, enfim, é o seguinte, na fala do Rubens aí, é, eu vendo como eu faço minhas práticas, inclusive no atendimento terapêutico, muitas vezes, grande parte das pessoas que eu atendo, antes de começar, eu peço para fazer uma respiração. E muda completamente do jeito que a pessoa chegou e como vai tocar dali para frente. Né? Então, mesmo ela não tendo consciência disso, mas parece que eu conduzindo aquilo junto com ela, em fração de segundos ali, sei lá, meia dúzia, 10 respirações que ela faz profunda, com essa consciência mais ampla, isso toma um rumo completamente diferente. Então, a gente pode comprovar. E lembrando também, na minha própria prática, né, no meu próprio, na minha próprio trabalho que eu desenvolvi lá em Brasília, que eu me deparava com situações que eu falava, não é possível que esse troço está acontecendo, coisas absurdas, e eu não, parece que entrava nesse momento da respiração que eu já tinha aprendido com minhas práticas, e isso me fazia trazer uma outra visão e sair por um outro caminho que não tinha nada a ver com aquilo lá. Então eu conseguia, parece que navegar por aquelas águas turbulentas lá e me safar, assim, milagrosamente, passando por tudo aquilo. Né, em situações assim até com o presidente da República, ministros, essas coisas assim que eram situações que eu era muito pequeno diante daquilo que eu enfrentava ali, né? alô? Ele caiu, mas deve voltar, Vanildo. Ah, tá. Senhor Eurípides, por gentileza, você pode completar para a gente enquanto isso? Ok, Marina. Boa noite a todos. Que é uma grande alegria estarmos reunidos novamente nesse grupo. Eu já falei uma vez, e vou repetir, né, que eu acho que isso é muito importante. Sempre ter um local próprio para realizar as meditações. Eu, lá no sítio, como eu já falei de outra vez, eu tenho meu templozinho lá no meio do mato. E aqui também, em Franca, tem outro templozinho. E, graças a Deus, hoje nós temos o nosso templo Mitra Deva, que estou fazendo a meditação lá todos os dias, embora sozinho, né? Acompanhado, às vezes, na sexta-feira e no domingo. Então, acho isso muito importante, isso quando nós podemos, né? Mas, como eu já falei também, nós fazemos meditação em qualquer lugar. No meu caso, por exemplo, quando
eu estava indo com a minha esposa no Sol das Clínicas, fazer meditação lá. Não tinha problema nenhum. Já fiz a meditação até em velório. Então, isso eu acho que... Mas se puder ter um lugar próprio, é melhor. Referente ao Shuddha Pranayama, né? Isso é fantástico, né? Mas antes desse Shuddha Pranayama, nós sabemos que temos o Pranayama Prakriti, o Pranayama Atmiya, que ajuda demais. E nas minhas práticas, normalmente eu começo prestando atenção na respiração, sem reter a respiração, deixá-la como está, normalmente. Depois eu passo para Shuddha Pranayama, porque esse Shuddha Pranayama, ele é puramente mental. Mas, no princípio, nós podemos imaginar uma energia, esse prana, né? O Shuddha Pranayama mesmo. Então, por que isso daí? Essa imaginação, numa escala de 1 a 10, imaginar vale 9, força de vontade vale 1. Então, é muito importante nós termos essa imagem e depois, de fato, sentir esse prana, essa Shakti divina, compenetrar todos nós. E aí, depois, nós retermos essa energia, essa Shakti divina. E depois, no final, nós eliminarmos todo o egoísmo, a vaidade, os apegos, né? Vários, vamos dizer assim, do apego surge a paixão, da paixão surge a ira, da ira perca o discernimento, e o intelecto se debilita. Então, na realidade, nós precisamos desvaziarmos todos os vícios, não querer novamente experimentar esses vícios, realmente, ficar livre desses vícios. Então, eu acho que esse Shuddha Pranayama, ele é fantástico. Eu gostaria de ver que no artigo de Sri Janardana, em que ele fala nesse Shuddha Pranayama, eu vou falar só do Puraka, né? Então, eu vou até ler aqui. A marca do êxito em Puraka é a aquisição pelo aspirante individual de 4 magníficas características, a saber, Vasyakaranam, a qualidade de ser amigavelmente atraente. Praticamente, isto é magnetismo pessoal. Segundo, Yorjanam, ou a grande capacidade de sintetizar o que permite amenizar a animosidade. Terceiro, Sakarpatyakam, ou o que libera o aspirante de sentir torturado por suas ambições pessoais e adquirir bens, etc. Quarto, Nirakashachiti, ou o estado absoluto de desinteresse, desapego pelas coisas mundanas. Então, eu acho isso aí fantástico. Dentro desse aspecto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pergunta de Arjuna, né? Que a mente ela é indisciplinada, tão difícil como controlar o próprio vento. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, eu precisava de ir lá no sítio porque eu tinha contratado um trator de esteira para fazer umas caixas secas no sítio. E o meu carro estava na oficina. Eu tive de ir de ônibus. E no meio do caminho, o ônibus quebrou. Daí a conclusão, tiver de ligar para Franca para que fosse outro ônibus para que a gente pudesse seguir a viagem. Até então eu fiquei preocupado porque a pessoa que ia fazer o serviço tinha outro serviço que ele tinha de fazer. E ele não podia ficar ali muito tempo esperando eu lá no sítio. Aí eu fiquei assim meio perturbado, né? Poxa, que pena essa pessoa aí e não fazer meu serviço.
Então, o que eu fiz? Me acomodei lá no banco do ônibus, que estava quebrado, e fiz a minha respiração, e depois eu fiz a meditação. A conclusão, eu cheguei até a me adormecer. Quando o outro ônibus chegou, que isso levou mais ou menos umas 2 horas, e as pessoas me chamou, eu saí dali com uma alegria enorme, com uma energia fantástica. Olha a conclusão disso. Quando eu cheguei no sítio, a maquinista me diz o seguinte: ó, Sr. Eurípides, o senhor estava demorando, eu resolvi fazer o serviço. Olha, mas incrível que pareça, o serviço ficou muito melhor do que eu esperava. Olha que vantagem que eu tive. Não me desgastei e cheguei lá, o serviço muito melhor do que eu esperava. Outra situação lá no sítio, aconteceu o seguinte: eu precisei fazer um galpão, ele tinha 15 metros de comprimento por 9 de largura. E eu encomendei umas caneletão de 11 metros. E aí, então, quando eu fui pegar esse caneletão, a pessoa que me vendeu me disse o seguinte: o senhor fez uma terça no meio? Eu falei: não, precisa de fazer uma terça? Ele falou: precisa, porque se o senhor não fizer, essa telha vai dobrar, ela vai empenar, então o senhor precisa de fazer. Olha, incrível que pareça, era uma situação difícil, porque o meu dinheiro já tinha acabado, eu estava com uma dificuldade para continuar a obra. E tinha 3 pedreiros e 2 serventes ali. E eu ali, então, falei: então vamos fazer. E ali, quando eles começaram a fazer o cálculo, né, para fazer essa viga, e eu ali fiquei, falei: puxa vida, está demorando muito, isso levou uns 2 dias fazendo esse cálculo e tal. Aí eu percebi que eu estava saindo fora do controle. Aí eu falei: eu já sei o que eu vou fazer. Eu me retirei desse local, eu fui perto de uma mata que eu tenho no meio da lavoura de café, e lá tinha um gramado. Aí eu sentei, fiz o pranayama, e aí me relaxei. Olha, e quando eu fiquei ali um certo tempo, eu voltei para a obra totalmente diferente. Eu voltei com a compreensão e tendo paciência com os pedreiros e serventes. E eu sou muito grato a isso, porque isso faz muitos anos e está lá a obra maravilhosa e não empenou nenhuma das telhas. Então, olha que vantagem nós temos no pranayama. E, além disso, as meditações, é lógico, né? Então, o que eu gostaria de falar é isso daí. Então, muito obrigado, hein? Namastê. Nós agradecemos muito profundamente, senhor Eurípides. Sempre muito legal as suas observações. O Fanan voltou, Rubens? Então, ele caiu, eu desconfio que ele está voltando, porque aí ele termina, né? Olha, tá aqui. Legal. Que ótimo. Pronto, certinho, na hora certinha. Oi, Fanan, agora é sua vez de completar, por favor. Abre o microfone, Fanan. Hoje eu estou precisando respirar aqui, hein? Faz um pranayama. Foi interessante também a fala do Rubens sobre o verso 25, né, que fala das iniciações. Foi muito esclarecedor para mim me dar conta de que no original não se fala dessas iniciações. Isso para mim traz um aspecto importantíssimo, a compreensão mais universal ainda do papel do Gita, né? Então era só isso para completar. É isso? É isso. Obrigado, Fanan, obrigado mesmo. Eu só queria fazer uma observação, assim, o que é uma sintonia legal, né?
porque logo quando a gente formou o grupo, tivemos a intenção de formar o grupo, uma das coisas que a gente pontuou era com relação ao estudo da Gita e a sua aplicação na prática, no dia a dia, né? E a Rita chegou hoje, assim, com essa proposta, assim, eu achei, na hora que ela falou, eu sempre rio, viu, Rita, às vezes as pessoas espero que entendam que eu rio, porque eu sou assim mesmo, não tem jeito. E que eu acho uma coincidência legal, eu rio, eu falo umas coisas, eu rio, e achei muito bacana, porque, de algum certo modo, a gente vai entrando na tecnicidade da coisa e acaba esquecendo um pouco disso. O Sr. Adilto sempre nos traz, com a sua prática, para esse nosso objetivo, que é ter essa parte, digamos, de conhecimento técnico do que se representa a Gita, etc. e tal, mas ela tem um valor muito maior quando ela pode ser aplicada no dia a dia. E essa é a intenção sempre desse grupo, sempre, assim, né? Obviamente, tudo que a gente puder aprender é importante, mas para aplicação no dia a dia, na prática e tudo mais. Então, a gente agradece aí muito que você chegou com essa perspectiva e nos trouxe de volta para esse campo. Rubens, você queria completar algo, Rubens? Eu só queria, assim, agradecer por todas as falas, né? Eu achei que hoje a nossa reunião foi um pouco diferente e que esse formato novo já mostrou que ele é muito forte, porque, como você pontuou bem, tem mais espaço para que todos comentem, né? Inclusive sobre essa parte prática. Então, eu lembro a fala da Néia, do Luiz Fanan, da Rita e do seu Eurípides e a sua, né? Elas, acho que elas formam, no conjunto assim, dão uma boa síntese do que eu acho que é um capítulo difícil, mas que nós, assim, nós, nós trabalhamos com honestidade ante essas dificuldades, né? Eu acho isso, e com abertura, assim, sem estar preso a nada, né? Eu acho que o grupo está passando por um processo de mudança e adaptação, assim, na medida em que o próprio texto vai avançando, e é normal, né? E nessas mudanças, os papéis vão se modificando. Então, por exemplo, eu noto que nessa nova etapa, né, eu vou diminuir um pouco, assim, de presença. Por quê? Porque agora, como o Vanildo comentou e a Rita já chegou também para mostrar, né, conta muito a experiência, a prática, né? E aquela parte de preparar a apresentação já foi feita. Então é como se assim, se eu tive no passado um certo protagonismo que necessitava desse olhar para poder pautar o texto da Gita, né? Isso agora, inclusive com esse novo formato, diminui. Que faz a leitura, faz um comentário rápido, e depois todos aí entram com a sua história pessoal na leitura do texto. E eu acho que isso mostra um sentido de amadurecimento do grupo e de amadurecimento nessa condução, nessa trajetória também, né? Porque a gente não sabe onde isso vai dar, não vai caminhar. Eu sinto que assim o grupo ele vai caminhando, vai avançando, vai sofrendo modificações, porque ele depende um pouco da composição, né? Mas eu de fato eu aposto minhas fichas, aposto assim, no bom sentido, de que esse trabalho tem uma certa condução e proteção dos mestres e que eles estão orientando, né? Assim, no caso, principalmente o Vanildo, que está dirigindo o trabalho, e a todos nós que participamos para alimentar essa egrégora, para que a gente caminhe na direção correta.
Eu lembro quando chegou o senhor Eurípides, igualmente, quando chegou a Rita, né? Quando chegou o senhor Eurípides, como foi importante para essa atualização do nosso próprio funcionamento. Então, é assim, é quando chegam esses guerreiros, esses voluntários, né, que vieram em atendimento a um chamado que é para a gente fazer um trabalho que tem um certo sentido e relevância e possa ser útil para todo mundo, esse entendimento da Gita. Se a gente for olhar todos esses trabalhos lá do início, daqui a pouco está quase que na hora da gente mesmo assistir os vídeos, para a gente se lembrar de tudo que nós vivemos. Não sei, né? Mas eu estou sentindo que a gente está caminhando para fazer um trabalho completo. E olha que vai ficar um registro bem feito, e eu acho que esse registro pode ter utilidade em outros contextos, para mais pessoas, e ser abertura para outros lugares. Então, estou feliz com tudo isso que vem acontecendo, e mesmo com as mudanças, mesmo aquelas que podem ser mais dolorosas, tudo faz parte. Cada etapa é uma etapa, né? E às vezes é bom sermos poucos, às vezes é bom sermos muitos, porque isso não somos nós que coordenamos, é a divindade. O importante é a gente estar aqui dando a nossa chave, a nossa contribuição, às vezes com mais inspiração, às vezes com mais transpiração, mas sem desistir, porque na aridez ou na plenitude, o importante é a gente estar garimpando e se esforçando para viver isso. Então, esse capítulo de hoje é esse desafio, porque ele é esse convite. Como a Rita me lembrou também, né, para a Gita como essa orientação de vida, e principalmente esse capítulo, que fala da respiração, que é uma coisa que eu nunca posso deixar de respirar. Então, se eu compreendo essa respiração enquanto conexão com o prana, com a Brahma Shakti, e me conecto com isso, toda a minha vida, todas as minhas ações são ressignificadas. Daí a experiência que o Luiz Fanan contou, né? Que com os clientes dele, o pessoal que ele atende, basta ele rapidinho, mesmo que seja na modalidade para crítica, ainda assim é isso, é o sopro vital, é o alento, né? Então, pronto. Não sei para onde a gente vai caminhar, mas eu estou feliz com esse caminhamento. Obrigado, Rubens. Sigamos. Muito obrigado a todos mesmo, assim, estou muito feliz também, como imagino que o Rubens e os demais, mas estou muito feliz mesmo. A gente vai seguindo, vamos caminhando. Meu coração realmente está muito feliz. Muito bacana mesmo. Alguém mais quer falar para encerrar? Rita, quer falar algo? Não? Neia? Eu só queria, assim, falar uma coisa bem que o Rubens estava falando, eu fiquei meio que viajando, né? Quando a propositura do grupo foi justamente trazer para a vida real, eu começo a observar, assim, no decorrer desse tempo todo que nós estamos, as pessoas que têm entrado, as pessoas que têm saído, né, como está sendo, apesar do que está sendo feito, o estudo, né, nós estamos fazendo um estudo. Apesar disso, nós vemos as peças se moverem e eu faço uma analogia com a nossa vida, né, como que a divina hierarquia, ela trabalha na nossa vida e como ela tem trabalhado também nesse grupo, né, de alguma forma. Como você falou, a gente não sabe, né, lá no final o que vai dar, mas a gente sabe que tem uma força maior, né, organizando isso tudo, e se a gente for trazer também para a nossa vida, aliás, primeiro, que não deixa a gente fugir do nosso propósito, que era estudar para trazer para a nossa vida. Então, você observa que o tempo todo, mesmo quando a gente parece que saiu do propósito, né, a divina hierarquia, ela dá um jeito de
trazer pessoas ou fazer outras coisas ou nos inspirar para que isso se transforme, né? E de uma forma muito muito interessante, muito sutil. Às vezes é uma forma assim que é assim, eu não gosto, assim, às vezes a gente fica meio contrariada ou a gente gosta e tal, mas é a ação necessária da divina hierarquia, né? E quando a gente consegue observar esse sutil aqui nesse universo, nesse micro-universo nosso, a gente tem que pensar também na nossa vida, né? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, às vezes pessoas que vão, pessoas que vêm, situações situações que se resolvem, e coisas que acontecem, às vezes a gente não consegue nem entender o motivo, porque ora nós somos aquela peça que faltava para aquilo andar, e às vezes a gente é aquela peça que tem que sofrer a ação para que nós andemos, né? E a gente observa que o universo vai colocando pessoas, situações, coisas, e se a gente for pensar mais além ainda, a gente vai observar que, na verdade, tudo na vida tem um propósito só, e às vezes a gente fica buscando coisas, né? Então o propósito ele está aqui, né? E as situações vão acontecendo para que a gente não saia do propósito, né? E são tantas coisas, tanto aprendizado, tantas inspirações, né? Eu só tenho assim a agradecer mesmo do fundo do meu coração, porque eu sou muito feliz, primeiro porque eu conheci a Shuddha Dharma nessa vida, sabe? Assim, é uma coisa que eu tenho uma gratidão profunda, né? E outra coisa, gratidão profunda, e eu conheci a Shuddha Dharma através do seu Euripides, que meu irmão é casado com a enteada dele, e um dia eu falei assim, eu queria meditar, ela falou assim, vai lá na Shuddha Dharma, eu nem sei te falar que jeito que é, mas o seu Euripides medita todo dia, ele medita todo dia, você vai lá que ele te explica como é que é, né? E aí, então assim, você observa assim a força, né, que tem a divindade, a força que tem essa energia na nossa vida, né, de uma hora nós somos colocados em determinados momentos, né, como peças, né, mas tudo com um propósito único, né, que é essa conexão, que é essa evolução nossa, e é isso que a gente tem que estar sempre em mente, né? É isso, gente. Obrigada. Desculpa aí. Obrigado, né? Obrigado por esse depoimento. Bom, Fanan? Ivanildo, pendurado. Oi? Estou aqui pendurado aqui. Isso aqui já caiu umas 20 vezes já. Então eu vou pedir para o seu Lips encerrar para a gente, ok? Obrigado pela presença de todos. Vanildo. Muito obrigado. Oi? Não, então, antes de encerrar, só quero um segundo. Você já tinha me dado, eu falei que não. Mas ouvindo a Néia, eu também devo dizer que eu tenho muita alegria de estar aqui e o responsável por eu estar um pouquinho mais equilibrada é o Fanan. Há muitos anos me levou para o Shuddha Dharma, né, Fanan? Lá em 86, por aí. Então, assim, é uma alegria, né? Eu sinto que eu decepciono. Eu sou uma discípula meio... Mas, enfim, eu faço um esforço. E eu deixo aqui meu agradecimento ao Fanan, porque eu encontrei esse caminho. Obrigado. Eu acho que... O caminho é seu. Mas a responsabilidade de cada um aqui, né? Um tem responsável pelo outro, aqui, pelo que eu estou vendo. Opa, não, aproveita que você já foi responsável aí, encerra para nós hoje, por favor. Eu ia pedir para o seu problema, mas você foi citado por último, por favor. Se cair aqui, vocês continuam, tá? Tá ok. Aí o senhor Lips continua. Tá bom. Bom, muita gratidão, né, por esses momentos, por essas pequenas iniciações e por compreensão dessa ressonância, né, do nosso amor, da nossa espiritualidade, da nossa paz, refletindo em todos os contatos nossos.
Om Namaha, Sri Parama Rishibhyo, Yogi Vyāha, Subhamastu. Sarva Jagatam. Obrigado a todos. Senhor, você quer encerrar? Acabar de encerrar? Falar alguma coisinha? Tá tudo bem? Tudo bem, é só agradecimento a todos. Gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Boa noite. Rubens, muito obrigado. Neia, Eurípides, Rita e Fanan, que daqui a pouco deve estar por aí. Um abração para vocês. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Ô, Fanan. Tchau, Fanan. Um abração. Obrigado, Fanan. Felicidades. Boa semana. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.